Olá, alunos e alunas! A aula de hoje é a segunda parte do assunto Segurança da Informação. Hoje iremos aprender sobre a segurança na internet. Vamos relembrar como funciona a internet? Iremos agora assistir um vídeo do NIC.br sobre o assunto. Você talvez saiba o número do seu RG de cor, sabe o número da sua casa, o número do seu telefone e o de alguns amigos. O restante, provavelmente você anota em algum lugar e consulta quando precisa. Poucos conseguem guardar de memória dezenas ou centenas de números diferentes. Imagine se na internet você tivesse que saber os endereços numéricos, os IPs, de cada site que você acessa ou de cada pessoa para quem você envia um e-mail. Essa é a terceira parte do vídeo, Como Funciona a Internet, feito pelo NIC.br. Nos vídeos anteriores você conheceu a Patrícia, um usuário internet, e entendeu junto com ela o que são os IPs, os sistemas autônomos, os PTTs e BGP. Você já sabe como a informação viaja na internet. Vamos entender agora como os nomes dos sites e os endereços de e-mail entram nessa história. A Patrícia nunca teve que digitar um único endereço IP para acessar alguma coisa na internet, mas ela conhece muito bem nomes como www.nic.br. Endereços numéricos são excelentes para os computadores e outros dispositivos eletrônicos, mas são difíceis de memorizar para nós, seres humanos. Por isso, a internet usa o Sistema de Nomes de Domínios, ou DNS. O DNS é apenas uma grande tabela que mapeia nomes fáceis de lembrar e endereços IP, que são usados efetivamente para fazer a informação ir de um lado para o outro. Mas essa tabela é grande, grande mesmo. Só de nomes brasileiros, os .br, temos em 2014 mais de 3 milhões. Para funcionar bem, essa tabela é dividida e distribuída entre muitos e muitos servidores na internet. O DNS, na verdade, é um sistema distribuído e hierárquico. Temos para começar os servidores raiz, que têm as informações sobre as principais partes em que é dividida essa tabela, esse sistema de nomes, os domínios de primeiro nível. Há dois tipos de domínios de primeiro nível, os que usam as siglas que representam os países, chamados de CCTLDs, ou Country Code Top Level Domains. São os nomes que terminam por .br para o Brasil, .pt para Portugal, etc. Há também os genéricos, que não são vinculados a países específicos, como os .com, .org ou .info. São chamados de GTLDs, ou Generic Top Level Domains. Há um conjunto de servidores na internet cuidando de cada um desses domínios de primeiro nível. Eles conhecem todas as informações relevantes sobre eles, por isso são chamados de autoritativos. Se a Patrícia quiser, ela pode ter um nome de domínio só dela na internet. Ela é bióloga, então uma boa opção seria patricia.bio.br. Para fazer isso, um técnico terá que configurar um servidor em algum lugar da rede, dizendo para que endereço IP esse nome apontará. Não é o servidor do site onde ela vai hospedar seu blog, nem um servidor que cuidará dos seus e-mails. Estamos falando do servidor DNS. É justamente ele quem terá a informação dos IPs do servidor web e de e-mail da Patrícia. Esse também será um servidor autoritativo. Os computadores dos usuários utilizam um componente chamado Resolver, que consulta um servidor chamado de recursivo, geralmente disponibilizado pelo provedor internet. Os servidores recursivos consultam toda a árvore de servidores autoritativos, começando da raiz, para encontrar as informações de um determinado nome. Vamos tentar entender. Quando alguém digita no navegador o endereço www.patricia.bio.br, o navegador enviará essa questão ao sistema de DNS do computador, ou seja, para o Resolver. Este encaminhará para o servidor recursivo, que normalmente está no provedor. Perguntará: quem é www.patricia.bio.br? O servidor recursivo atende a diversos usuários diferentes e algumas vezes pode já ter respondido a essa mesma pergunta anteriormente e lembrar da resposta. Nesse caso, responderia de pronto, mas dessa vez não é o caso. O servidor recursivo não sabe a resposta e tem que descobri-la. Ele vai primeiramente a um dos servidores raiz, o 2001.503, .ba3e, 2.2.2, 2.30. Você pode estar estranhando esse endereço enorme, mas o servidor recursivo não. Ele conhece bem os endereços de todos os servidores raiz, porque afinal, esse é o trabalho dele. Ele foi configurado para isso. Ele pergunta ao raiz: quem é www.patricia.bio.br? Lembre-se de que os servidores raiz não sabem isso. Eles conhecem apenas os domínios principais, os domínios de primeiro nível. O servidor raiz responderá algo como:
Não faço a menor ideia de quem seja www.patricia.bio.br, mas eu conheço o servidor autoritativo do .br. O endereço dele é o 2001.2.12ff.2.2.10. Pergunte a ele, o servidor recursivo, então pergunta ao autoritativo do .br. Quem é www.patricia.bio.br? O autoritativo do .br também não tem essa informação. Ele responderá prestativo. Não sei, mas sei quem é o autoritativo de patricia.bio.br. É o IP 2001.2.db8.2.cafe2.2.1. Pergunte a ele, o servidor recursivo, então pergunta ao autoritativo do domínio patricia.bio.br e ele responde satisfeito. Que bom que você perguntou. O endereço de www.patricia.bio.br é o 2001.2.db8.2.5.2.2.10. O recursivo finalmente pode informar o computador do usuário sobre o endereço procurado e o navegador web finalmente pode enviar os pacotes para acessar a página. É isso que acontece todas as vezes que acessamos uma página web ou enviamos um e-mail. Os nomes que usamos são sempre traduzidos para endereços por meio de consultas a diversos servidores do DNS. Na verdade, quando você usa o registro .br e cria um nome .br para você ou para sua empresa, o servidor autoritativo para o seu domínio já está incluído no serviço. Isso nem sempre é verdade, por exemplo, para serviços que permitem o registro de domínios genéricos, como .info ou .com. Vale dizer também que com o domínio .br você ajuda a financiar muitas atividades e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do NIC-BR, que beneficiam de diversas formas a internet no país. A Patrícia ficou bem contente por entender um pouco mais sobre como a internet funciona e acha que isso vai ajudá-la a utilizar a rede de uma forma ainda melhor. Espero que tenha sido útil para você também. O que está deixando ela intrigada agora é como tudo isso é controlado, quem define esses protocolos, quem coordena o sistema de nomes, quem controla os números IP, como o estudo surgiu e quem está cuidando para que continue tudo funcionando e evoluindo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Fique atento aos vídeos do NIC-BR no canal NIC-BR Vídeos do YouTube. É um vídeo muito legal, não é? Todo esse trânsito de dados que vimos no vídeo geralmente utiliza o protocolo HTTP. Porém, o protocolo HTTP ele não utiliza a criptografia. Ou seja, durante a transmissão do dado pela internet, caso esse dado seja interceptado, o interceptor conseguirá ler, modificar, coletar, retransmitir as informações enviadas entre os dispositivos e os servidores web. Para que isso não ocorra, é necessário utilizar um outro protocolo mais seguro, e esse protocolo é conhecido como HTTPS. O HTTPS significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. O protocolo HTTPS possui uma camada adicional de segurança que utiliza outros protocolos como o SSL e o TLS. As características do protocolo HTTPS são as seguintes: a conexão utiliza certificados digitais para assegurar a identidade, tanto de quem está navegando na internet, tanto do site, por exemplo. E ela também usa a criptografia na transmissão. Ou seja, por mais que a informação seja interceptada, o interceptador ele não vai conseguir ler a mensagem. E isso faz toda a diferença, por exemplo, quando a gente está fazendo compras online e precisa colocar os dados bancários e do cartão de crédito. Como identificar um site com conexão segura? Primeiro, a gente tem que identificar se o site começa com HTTPS. Se não tiver o S após o HTTP, o site não é seguro. Pode acontecer que o navegador ele traga outras informações. Dependendo do navegador, pode vir uma linha no HTTPS ou a barra de menu onde está o endereço pode vir na cor azul ou mesmo identificar qualquer tipo de erro. O que essas informações que o navegador está informando significa? Significa um erro no certificado. Logo, você vai ter que aceitar ou não o certificado que está sendo exibido. Se o usuário clicar sobre ele, uma exceção será adicionada.
Os certificados podem ter os seguintes problemas. Primeiro, o certificado não foi emitido por uma autoridade certificadora confiável. O certificado pode também estar fora do prazo ou mesmo ter sido revogado pela autoridade certificadora. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.